Quem nunca sentiu uma tontura? Sabe aquela sensação desconfortável, de cabeça girando, de que vai desmaiar? A tontura ela é um sintoma inespecífico e que pode estar presente em diversos contextos. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre tontura, as principais causas e o que você deve fazer para poder identificar e buscar ajuda para melhorar isso. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. A tontura, ela é um termo inespecífico que a maioria das pessoas usa para descrever uma sensação desconfortável e que pode ser de desequilíbrio, então uma sensação de que eu vou cair. Pode ser também usada para descrever uma sensação giratória, então eu tenho a sensação de que a minha cabeça está girando, como se o mundo estivesse girando. Ainda com uma sensação de como se eu fosse desmaiar. São as principais sensações. Outro termo usado também é a sensação de estivesse flutuando, como se eu tivesse com o corpo com uma sensação meio de leveza extrema. E aí, como é que eu sei da onde que é a tontura, o que está causando a tontura? 4 principais tipos de tontura. A tontura do tipo labiríntica é aquela tontura relacionada ao labirinto, que é uma estrutura que a gente tem dentro do ouvido e que nos fornece equilíbrio. Quando eu tenho uma alteração dos cristais dentro do ouvido, eu posso ter essa sensação de desequilíbrio, de tontura, muitas vezes acompanhada de zumbido ou às vezes até uma alteração na audição. Essa tontura muitas vezes está também relacionada a movimento, então pessoas que sentam no carro e muitas vezes se movimentam pode ter essa sensação de tontura, essa tontura que gera um certo desequilíbrio. Tontura de origem neurológica é aquela tontura que a pessoa tem uma sensação meio de estar cambaleando, como se fosse cair. Ela pode estar relacionada a doenças metabólicas como diabetes, pode estar relacionada a doenças neurológicas, pode ainda estar relacionado com o uso de medicamentos, então alguns medicamentos que causam tontura por alterações neurológicas ou ainda pelo uso de álcool. Então é um tipo de tontura que a gente precisa ficar atento, que tem um comprometimento do sistema nervoso central, então precisamos ficar atento a esse tipo de tontura. Outro tipo de tontura é a tontura hemodinâmica. E essa tontura ela é comum em pessoas que têm hipotensão. A pessoa acaba fazendo uma hipotensão arterial, então a pressão baixa, e ela sente essa tontura como se fosse desmaiar. E pode acontecer quando eu tenho alterações cardíacas ou de hemodinâmica, então a pessoa tem uma desidratação, uma perda sanguínea, aquela pessoa que perdeu muito sangue, ela pode ter essa tontura e às vezes aquela coisa que fica tudo preto, como se fosse desmaiar, é essa tontura hemodinâmica. Outra tontura para a gente ficar atento, porque tá com um comprometimento orgânico também e a gente precisa ficar atento. O último tipo de tontura que a gente tem é a tontura emocional. Por que eu, Júlia, psiquiatra, estou falando sobre tontura? Porque uma queixa importante dos pacientes que têm ansiedade, depressão, transtornos obsessivos é tontura. Então a pessoa pode estar ansiosa e se sentir tonta. A pessoa pode ter depressão e se sentir tonta. Então é algo que a gente vai identificar muitas vezes como parte desse quadro. Tá, mas e como é que eu vou saber qual tipo de tontura que eu tenho? Escrevi um pouquinho para vocês, até porque a tontura emocional ela vem das mais variadas formas, mas é principalmente aquela tontura de uma sensação meio de cabeça flutuando, meio uma sensação de mal-estar. Ela não é uma tontura muito específica. Ela acontece, ela vem de vez em quando, muitas vezes quando tá sob um intenso estresse, a pessoa se sente tonta, então pode ser uma resposta a esse elevado nível de estresse relacionado com a emoção. E quando que eu preciso buscar ajuda? Primeira coisa, identificar a frequência, a intensidade ou se é algum tipo daquelas tonturas que eu falei, principalmente a de causa neurológica e hemodinâmica. E aí precisa buscar ajuda. Por quê? Porque eu preciso fazer o tratamento adequado. Se for uma tontura hemodinâmica, eu preciso ver qual que é a alteração cardíaca. Eu tô hipotensão, eu tô desidratada, eu preciso hidratar.
Se for de origem neurológica, qual é a causa? Foi um medicamento que eu tomei que causou isso? Ou então é alguma alteração do meu organismo? Eu preciso avaliar isso também. Para a tontura labiríntica, que é aquela relacionada com as alterações dos cristais do labirinto, normalmente vai ter um tratamento específico por um período para usar para regular, ajudar a regular isso e a pessoa melhorar da tontura. E a tontura de origem emocional, essa não tem um tratamento específico, mas a gente tratando a causa, então tratando a ansiedade, tratando a depressão, a maioria dos pacientes melhora porque eu estou tratando a causa dessa tontura. Tá vendo? A tontura pode ser sim um sinal de que algo emocional não vai bem. Então, se você sente muita tontura, conhece alguém que está sempre reclamando que está tonto ou que está tonta, manda esse vídeo para que a pessoa possa identificar como é que é essa tontura e o mais importante, busque ajuda, tem como melhorar, porque realmente é muito desconfortável a gente ficar com essa sensação de tontura. Comenta aqui para mim, já se sentiu tonto? Como é que foi? Se sente tonto diariamente? Conta aqui para mim, não te acanha e te espero no próximo vídeo.